Quem já viu um lançamento de foguete de perto sabe como esses veículos espaciais são incrivelmente poderosos, capazes de liberar uma grande quantidade de energia num curtíssimo período de tempo. Só assim para conseguirmos vencer o poderoso campo gravitacional do planeta Terra. Infelizmente não é muito comum que lançamentos aconteçam no Brasil, mas às vezes lançamentos de outros países podem atravessar o céu do nosso país, o que já é suficiente para criar um efeito visual realmente incrível. No caso da vez, relatos vindos de diversos estados diziam que havia uma luz em movimento e diferente de tudo que já foi visto. No vídeo de hoje vamos entender exatamente o que aconteceu e conferir os melhores registros desse evento. Atrás apenas dos Estados Unidos, o programa espacial chinês é hoje um dos maiores e mais ativos do mundo. Há quem conteste essa noção e coloque a China no topo, mas isso não vem ao caso aqui. Constantemente, os chineses lançam missões para a Lua, bem como satélites diversos na órbita da Terra. E ao contrário das rotas usadas por foguetes norte-americanos, é mais fácil que eles passem aqui em cima da América do Sul, facilitando a visão para os observadores brasileiros. Na noite entre o dia 8 e 9 de maio de 2024, um novo caso como esse aconteceu e relatos foram enviados de muitas partes do país. Mas o que exatamente aconteceu? O que era esse tal brilho no céu e de onde ele veio? Para começo de conversa, qualquer foguete é feito de estágios, e eles são dados de acordo com a altitude em que ele precisa atingir. Afinal, o nosso planeta por si só, ele possui diversas órbitas definidas exatamente pela altitude. Começando pela órbita LEO, que significa órbita terrestre baixa em inglês, abrange altitudes que variam de 160 km até cerca de 2.000 km acima da superfície da Terra. Nesta região encontramos a Estação Espacial Internacional, satélites de comunicação via rádio, o telescópio Hubble e outros satélites de reconhecimento da superfície terrestre. Em seguida temos a MEL, que é a órbita terrestre média, variando de 2.000 até 36.000 km de altitude. Mais alta ainda temos a órbita geossíncrona ou GSO, que pode chegar a 42.000 km de altitude. Nessa órbita estão localizados os satélites que acompanham a rotação da Terra para fins meteorológicos e de comunicação. Na prática, quanto mais alta é a órbita, mais energia o foguete precisa para inserir um satélite lá em cima. Isso significa que leva mais combustível, mas a carga útil precisa ser menor. Na órbita terrestre baixa, a gravidade é ligeiramente mais fraca do que na superfície. Um objeto só pode permanecer em órbita devido à sua velocidade orbital, que é, em média, próxima de 28.000 km por hora. Essa velocidade entra em equilíbrio com a força gravitacional, que tenta puxá-lo de volta à superfície, com a pseudo-força centrífuga que o impulsiona para o espaço se a gravidade da Terra não estivesse presente. Para chegar ao espaço, independentemente da altura, o foguete precisa geralmente de vários estágios para que a carga consiga manter o empuxo e não caia de volta à superfície. Todo foguete precisa ter mais de um motor para que a velocidade orbital seja atingida, pois quanto mais alto, mais difícil fica e mais combustível é necessário. Detalhe, quanto mais alto, menos peso é levado também. Parece incrível, não é? Durante o lançamento é que temos uma noção básica da quantidade de empuxo necessário para que o foguete saia do chão, mas é só quando vemos um motor funcionando de forma individual é que temos uma noção mais próxima da quantidade de energia. Recentemente, muitas pessoas aqui no Brasil tiveram a chance de ver um pouquinho desse fenômeno, quando um foguete chinês cruzou os céus brasileiros. Detalhe, a pluma de gás foi tão intensa que era possível registrar facilmente, e bom, as imagens registradas foram simplesmente impressionantes. Vamos ver e entender tudo o que aconteceu, pois é na prática que é possível entender todo o processo para chegar ao espaço. A luz difusa foi avistada por volta de 23 horas e 30 minutos em regiões do sul e sudeste do Brasil, quando uma bola de luz lenta foi avistada em movimento, enquanto uma breve fumaça brilhante se expandia ao redor.
A nuvem cruzou o céu de uma ponta a outra e impressionou a todos que avistaram naquele momento, gerando relatos e registros incríveis. A história da luz estranha começa ainda em território chinês, lá do outro lado do mundo, quando o programa espacial da China levava a missão Zhihui Tianwang 101, levando 2 satélites para a órbita média da Terra, a cerca de 35 mil quilômetros de altitude. Depois de alguns momentos, quando o foguete cruza o Pacífico e vem em nossa direção, uma pluma de gás em exaustão pode ser avistada em território brasileiro. E o mais impressionante é que tudo foi avistado quase 1 hora depois do lançamento, pois quando o foguete foi lançado, como foi visto nessas imagens registradas na China, ainda era dia por lá. No horário de Brasília, o lançamento chinês ocorreu por volta de 22 horas e 43 minutos. O foguete usado no lançamento foi o Longa Marcha 3B, um poderoso veículo de lançamento orbital com 4 propulsores de foguete líquidos e 3 estágios de propulsão. Isso quer dizer que o foguete chinês se separa 3 vezes durante o lançamento. Ao total, a China já realizou pelo menos 100 lançamentos bem-sucedidos com esse foguete, acumulando uma taxa de sucesso de mais de 90%. É de fato um projeto bem robusto. Para você ter uma noção, cada lançamento custa em média até 70 milhões de dólares e o foguete mede até 54 metros de altura. Na órbita baixa, o foguete consegue levar até 11 toneladas. E na órbita alta, isso cai pela metade e vai para 5 toneladas. As imagens impressionam e foram registradas desde observatórios no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e até Goiás. É provável que o objeto tenha sido avistado em mais estados. Infelizmente não tive a noção se foi realmente possível de ver no Nordeste, pois estava nublado no momento na minha localização, mas registrei uma pluma como essa em outra ocasião. A missão Zhihui possuía 2 satélites experimentais de comunicação em órbita terrestre, uma colaboração entre as universidades chinesas e o governo para testes de comunicação, incluindo conexões com bases de pesquisa na Antártica e outros satélites de órbita terrestre baixa. Eles representam os primeiros satélites de comunicação de órbita terrestre média lançados pela China. Mas o que explica exatamente a pluma em si? Pois bem, isso é o que chamamos de pluma de exaustão. Neste processo também ocorre a exaustão de gases dos motores e é visível para um observador na Terra dependendo de sua posição geográfica em relação à passagem do foguete e à posição do Sol. Apesar de ser plena meia-noite no Brasil, o foguete estava tão alto que à medida que o próprio veículo sobe, mesmo que na superfície já esteja escuro, lá em cima ainda há luz do sol para iluminar a pluma de exaustão do foguete. É interessante que por estar fora da atmosfera, a pluma que sai do motor se expande ainda mais, criando um efeito ainda mais incrível. Enfim, foi inegavelmente um evento muito interessante e diferente de tudo que geralmente vemos no céu. Plumas como essa não são tão difíceis de ver, temos apenas que ficar de olho nos lançamentos e na trajetória que esses foguetes tomarão. Mas me diz aí nos comentários, você conseguiu ver essa pluma? Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!